no ano de 2022, por um despacho do ex-presidente da República, Bolsonaro, foi anulada 183 mil multas em decorrências de infrações ambientais que o IBAMA tinha aplicado durante um tempo. Aí isso, assim que o Lula assumiu, né, a presidência da República, isso acabou sendo de conhecimento do novo governo, e é lógico que a Advocacia Geral da União tinha que agir, porque senão até o governo Lula poderia ser responsabilizado diante dessa situação. A Advocacia Geral da União entrou com ação para anular, né, a anulação dessas multas. E essa situação acabou chegando no STJ. E o STJ, então, anulou a anulação das multas, porque não tinha um motivo legal correto, enfim, fizeram isso exatamente em decorrência dos desmontes que estavam acontecendo em relação ao meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e toda aquela postura negacionista que a gente já sabe, não é? Então, de fato, eu acredito que o que está acontecendo hoje, é lógico que tem um viés de algum tempo maior, mas também esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, eu acredito que contribuiu e muito para tudo isso que está acontecendo. Por quê? Não houve gerenciamento nenhum de prevenção do meio ambiente. Não houve gerenciamento de risco de meio ambiente. O que houve foi um desmonte. E hoje o novo governo está tendo que lidar com o gerenciamento ali de um desastre, não é? E o meu temor, ministra, é que o gerenciamento de desastre passe a ser mais constante do que o gerenciamento de risco. Não digo nem o gerenciamento preventivo, nem de preservação, porque existe uma onda negacionista, infelizmente, inclusive no Congresso Nacional, e eu vejo a dificuldade do governo em tentar acomodar os interesses e sempre visando, ao mesmo tempo, a proteção do meio ambiente. Eu queria saber da senhora como que é essa luta nos bastidores. Porque eu sei que não é fácil. Ao mesmo tempo, eu sei também que é complicado, às vezes, expor uma situação e talvez criar algum embaraço político em decorrência disso. Mas eu estou falando tudo isso porque eu percebo que é como um grupo está lutando de fato de verdade para fazer um gerenciamento de prevenção e de risco, e um outro grupo não tem nenhuma responsabilidade ambiental. E eu digo isso de pessoas dentro da própria esfera de poder. Eu queria que a senhora falasse para nós como que é essa luta que você principalmente, que sempre teve essa bandeira e essa causa como uma grande combatente, uma grande defensora do meio ambiente, até porque a gente sabe que dentro desse ambiente, dessa luta, existe o poder econômico, não é? E a gente sabe que o dinheiro não compra natureza. E daqui a pouco, o dinheiro não vai produzir, a natureza não vai produzir dinheiro, e vai ter que gastar dinheiro para tentar restaurar Um pouco, um né? pouco da natureza. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós dessa luta que eu acho que recrudesceu nos últimos anos em decorrência dos negacionistas que estão por aí. Eu acho que a gente consegue falar sobre o que aconteceu nos últimos anos com o negacionismo, a visão autoritária, a tentativa de minar a nossa democracia, olhando para o que aconteceu em 2022. Em 2022, uma frente ampla se formou para fazer esse enfrentamento. Graças a Deus e ao povo brasileiro, essa frente ampla foi vitoriosa e ela se uniu em torno de um programa. Eu posso até repetir aqui o tripé desse programa: combater desigualdade, enfrentar a mudança climática, com democracia e sustentabilidade. É isso que foi a base do governo do presidente Lula para ganhar, da campanha do presidente Lula para ganhar a eleição. Quando ele assumiu o governo, ele assinou 10 decretos. Desses 10 decretos, 5 eram para a área ambiental. O presidente Lula fez o seu discurso da vitória dizendo que era desmatamento zero, que era enfrentamento do garimpo.
Ele foi para Dubai, no coração do petróleo, fez um discurso dizendo que todos os países teriam que sair da dependência do uso de combustível fóssil. Então, dentro do governo, tem um comando de que a política ambiental ela é transversal. Tanto é que a ministra Simone Tebet, querida ministra Simone Tebet, que é a nossa ministra do Planejamento, que fez o PPA, que é o Plano Plurianual para 2024 até 27, dos 80 programas, mais de 50, acho que são 54, estão com ações de sustentabilidade. O ministro Rui Costa, que coordena o PAC, quando foi fazer todo o arranjo do PAC, ele pegou todos os compromissos do governo, um deles, inclusive, com redução de emissão e com redução de desmatamento. E aqueles projetos que são mais impactantes e que dificultariam muito, né, a meta de desmatamento zero em 2030, não foram direto para a contratação de obras e investimentos, eles foram encaminhados para estudos, como, por exemplo, a margem equatorial, para estudos, a Angra 3, para estudo, Ferrogrão, para estudos, 319, para estudos, e tudo isso tem um apelo na sociedade, inclusive segmentos que defendem muito esses projetos, mas houve um entendimento do conjunto do governo de que se deveria fazer os estudos necessários para, olhando para as evidências, tomar as decisões políticas. Aí você fala, bem, o governo tem diferenças? Tem diferenças, mas ele tem um comando, tem que ter o compromisso com a democracia, todos temos, tanto é que fizemos essa frente ampla para poder sustentar a nossa democracia. E, obviamente, que as mudanças estruturais, elas não vão acontecer da noite para o dia, mas eu te digo, assim, com muita alegria, de que ver que o ministro da Fazenda, que coordena o plano de transformação ecológica, com 6 eixos estratégicos, o eixo dos instrumentos econômicos, e já até criamos um fundo, que chama Fundo Clima, para a transformação ecológica, para a intervenção de mudança real. Esse fundo ele tinha mais ou menos 400 a 500 milhões. Fizemos uma captação com títulos verdes, hoje ele tem 10 bilhões, vamos conseguir captar mais algo em torno de 15 bilhões. Nós estamos vendo o eixo de adensamento tecnológico, de cidades resilientes, de transição energética, economia, bioeconomia, economia circular, né? Todas são diretrizes voltadas para a ideia de que não basta mitigar, não basta adaptar, temos que transformar. É uma corrida difícil, porque é você ir se descontinuando o que leva ao aumento do problema, né? E criando outras oportunidades para gerar emprego, para gerar renda, ou adaptando também o sistema industrial, adaptando o sistema de transporte. Essas adaptações também geram emprego, geram renda. Então, existem contradições? Óbvio, existem contradições. Dentro de uma redação, vai existir contradição. Dentro de uma ONG, vai existir contradição. Mas o importante é que tem um compromisso de trabalharmos para alcançarmos os grandes objetivos, enfrentar a questão da mudança climática, combater desigualdade, criar um novo ciclo de prosperidade com democracia e sustentabilidade. Agora, né, alcançar tudo isso é manejando também as dificuldades que temos no Congresso, sim, de recursos escassos, e pegando essa inteligência da sociedade, da comunidade científica. Eu sempre digo que boas políticas públicas sempre vieram da sociedade, não é porque eu quero homenagear aqui a Adriana Ramos. Você pensa, política de combate à fome, da onde veio? Da sociedade, do Betinho, do bispo Dom Mauro Morelli, as políticas públicas, o Sistema Único de Saúde, dos movimentos de grandes sanitaristas que trabalharam envoltos nessas questões, políticas de meio ambiente, a inteligência, a capacidade, né? Os primeiros programas que depois ganharam escala, vêm do movimento socioambiental e da academia. Ou seja, a sociedade precisa estar sempre no DNA de políticas que sejam, né, disruptivas, a gente tem que ter um olhar prospectivo.
eu sempre penso assim, meu Deus, se não tivesse o pessoal da pesquisa básica que um dia disse, tem que fazer energia também da água, também do vento, também da biomassa, também do sol, nós iríamos estar refém daquilo que parecia mais fácil, carvão, petróleo e gás. A gente tem uma grande expectativa de que, de fato, a gente possa conseguir avançar, apesar de todas essas resistências, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado, até pela relevância do agronegócio, em que muitos dos políticos de lá têm sido muito resistentes aos avanços na agenda ambiental e têm perpetrado mudanças que a gente, inclusive, né, coloca como uma das causas de ter chegado nessa situação que chegou. Mas, ao mesmo tempo, já está se falando na reconstrução, se falou até de um plano Marshall, então a gente sabe que vai ser uma oportunidade de grandes investimentos, provavelmente. Como a senhora vê a perspectiva de que essa reconstrução se dê em novas bases? Se dê a partir de metodologias, a partir de tecnologias que de fato sejam para o enfrentamento, né, às mudanças climáticas, à emergência climática, inclusive na reversão das flexibilizações que foram feitas da legislação. Quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente tem uma perspectiva de contribuir para que o Rio Grande do Sul, na sua reconstrução, seja uma vitrine daquilo que é possível fazer para adaptar as cidades brasileiras? Bem, todo o debate que nós fazemos historicamente, o acúmulo que temos, é voltado para subsidiar, e os próprios ministérios, todos eles, têm essa consciência muito clara. Por exemplo, o ministro Renan Filho, né, ele dizia, o cálculo das pontes que nós fazíamos antes, ele vai ser completamente diferente. Talvez não dá para construir no mesmo lugar, não vai ter a mesma altura, talvez não tenha o mesmo tamanho, a mesma espessura. Algumas situações a gente vai ter que fazer remoção de população e, obviamente, que é um processo que não é só uma decisão tecnológica, é também uma decisão ética, é também uma decisão política, mexe com muitas coisas, né? É muito doloroso você conversar com as pessoas e elas pedirem, né, que quer que a vida seja devolvida como era antes. Isso é muito difícil, porque a pessoa quer voltar para o mesmo bairro, para os mesmos vizinhos, e talvez isso não seja possível. Será um esforço muito grande, porque você está numa realidade de vários prefeitos, de diferentes partidos, de diferentes olhares, com recursos que são escassos. Só para essas ações emergenciais já tem uma mobilização de 50,9 bilhões de reais, sem falar ainda na reconstrução quando a água baixar. Esses recursos estão sendo mobilizados dentro dos próprios ministérios. E Ministério da Agricultura, por exemplo, ministro Fávaro, eu tenho repetido muito essa frase que ele me falou, né, um dia desse, numa reunião aqui, a gente discutindo o plano Safra 0.2, né, que é de fazer com que todo o plano Safra seja para investir em agricultura de baixo carbono. Ele dizia, a gente sempre achou que o nosso maior ativo era ter uma quantidade de terra muito grande, de ter terras férteis, de ter tecnologia agrícola, de ter pessoas vocacionadas para a atividade agrícola, e a gente achava, isso são os nossos maiores ativos. Ele disse, agora nós estamos descobrindo que o nosso maior ativo sempre foi o clima, porque com o clima desequilibrado, uma hora é seca, outra hora é enchente, o que nós vamos fazer com a nossa tecnologia, com a nossa grande quantidade de terra fértil, com a nossa grande quantidade de sol e o nosso povo vocacionado para a agricultura? Não podemos fazer nada. Ou seja, né, o despertar desse processo de nos adaptar, não só tecnologicamente, mas de fazer essa mudança. Isso, Adriana, é talvez um dos nossos maiores investimentos. Ele é custoso do ponto de vista financeiro, ele é complexo do ponto de vista tecnológico, e ele também é muito caro do ponto de vista afetivo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista simbólico, social, né? Eu fico olhando o prefeito de Faxinal, ele dizia, presidente Lula, diga que o senhor vai ajudar a reconstruir o meu município, né? O município dele ficou praticamente todo alagado. Nós tivemos, acho que foi o município de Mussum, no Vale do Taquari, que parece que não tinha nem aonde, da outra vez, velar os seus mortos. Teve que ir para um outro município.
É tudo muito doloroso, mas com certeza, nosso esforço de governo terá que ser sempre, não só do Ministério do Meio Ambiente, mas isso passa também por decisões das prefeituras. Nós somos um sistema federativo, as leis vão indicar, por isso que nós estamos trabalhando a ideia da urgência climática. Talvez a gente tenha que mexer com o plano diretor, talvez a gente tenha que mexer com o código de postura, gabarito de construção de cidades, a gente vai ter que criar um novo sistema jurídico para lidar com a emergência climática, quais são as responsabilidades que se terá, né, para essa questão de fazer os processos de preparação e adaptação de forma continuada, porque não é mágico, você não inventa dinheiro para simplesmente mudar tudo da noite para o dia. É os recursos escassos que nós temos e, claro, vamos priorizar a alocação desses recursos, porque a gente tem uma UTI climática e, ao mesmo tempo, precisa continuar gerando emprego, gerando renda, criando condição de vida digna para as pessoas.